tem uma certa preguiça, um desânimo para fazer as coisas, será que é porque você é preguiçoso mesmo e não tem jeito? Um dia uma pessoa chegou no consultório me fazendo essa pergunta e ele estava muito intrigado com essa coisa de não conseguir... Só um minutinho, gente. Deixa eu só ajeitar aqui. Bem, como eu disse antes, certo dia recebi um consultante e chegou com esse questionamento pra mim. Kátia, não sei mais o que fazer. O que tu acha que tá acontecendo comigo? Simplesmente eu tenho preguiça pra tudo. De manhã, pra mim, é um caos levantar da cama. É um esforço gigante pra levantar da cama, é um esforço pra ir trabalhar, é um esforço pra fazer as coisas acontecerem. Sendo que ele era um empresário, tinha herdado a empresa da família e ele tinha muitas responsabilidades, ele fazia esforço pra ter ânimo, ele fazia esforço pra que as coisas fluíssem melhor na vida dele, né? E esse era um dos maiores questionamentos que ele me trouxe pro consultório, pro dia da consulta. E hoje eu quero falar disso, porque será que realmente quando a gente não tem vontade de fazer as coisas, a gente é meio preguiçoso mesmo? Será que isso é uma tendência? Será que isso tá na personalidade? Será que isso tem cura? Será que isso se resolve? Será que não? E talvez em alguns momentos você já tenha passado por ciclos em que parece que você não tem muita vontade de fazer as coisas e de repente você começa a ter vontade. O que acontece conosco nesses momentos, né? E o que eu já identifiquei dentro do meu trabalho com a terapia holística e atendendo aí centenas de pessoas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem, primeira coisa, eu sempre, quando eu recebo um consultante, quando eu ouço a história dele, eu procuro prestar atenção nos máximos e nos mínimos detalhes possíveis dessa conversa, porque muitas vezes a gente tem uma postura julgadora, né? Eu já tive uma postura julgadora no passado, de olhar para pessoas que não conseguiam performar ou fazer as coisas e pensar que elas tinham má vontade, tinham preguiça para as coisas. Já passei por isso sim, por ter essa mentalidade. E hoje, quando eu olho para uma pessoa que não está conseguindo fazer as coisas e ela vem com esses questionamentos para mim, eu procuro ter um olhar mais profundo. Eu procuro olhar para a história dela como se... É difícil a gente se colocar no lugar da pessoa e sentir o que ela tá sentindo, né? Porque nós somos nós, é muito difícil fazer esse papel de estar na vida do outro. Mas eu procuro fazer esse movimento, esse exercício de me colocar no lugar da pessoa, de tentar entender os pormenores e olhar com essa profundidade os movimentos que as pessoas tendem a fazer. Por muito tempo eu pensava, né, que a pessoa que não conseguia ter mais resultado ou aquele consultante que chegava no consultório e ele não conseguia fazer as tarefas que a gente combinava, porque normalmente na primeira consulta, baseado no que a gente vai conversando, sempre tem uma tarefinha, sempre tem algum exercício, alguma prática que seria legal a pessoa continuar fazendo depois. E aí quando ela vem pra segunda consulta, eu normalmente dou uma olhada, vejo como é que foi, pergunto e tal. E algumas pessoas tiram de boa, tiram de letra isso. Tiram de boa é bom, né, Douglas? Eu misturei o fazem de boa com tira de letra. Algumas pessoas tiram de letra, elas pegam o exercício, pegam a prática, fazem, conseguem, e outras procrastinam, não conseguem. Aí passa a semana, elas se envolvem com outras coisas e não fazem o exercício do que a gente combinou. E aí volta pra segunda consulta e quando a gente pergunta, ela se frustra às vezes. Ou talvez ela nem dê tanta bola assim. Antigamente eu tinha uma postura de falar para os meus clientes o quanto eles tinham que estar comprometidos. Hoje, o compromisso que a gente tem, o compromisso que as pessoas têm com a vida mudou muito. Antigamente a gente não tinha tanta informação, não tinha tanta coisa para fazer, o mundo online não é o que é hoje, não era o que é hoje. Então a gente precisa ter um olhar mais profundo para entender que essa preguiça não é o acaso, essa má vontade não é por acaso que ela tá acontecendo. Não é por acaso que você não tem ânimo às vezes para fazer as coisas. Existe algo aí que precisa ser avaliado. Eu vou falar de forma geral as impressões que eu sempre tive com pessoas que chegavam assim no consultório, mas cada caso é um caso. É muito difícil a gente diagnosticar algo ou falar sobre uma tendência que seja geral, porque cada história é uma história. A gente precisa olhar com carinho, com amor para nossa história e entender tudo que veio antes para que a gente tenha esses comportamentos. Então, tá aí a primeira grande lição desse vídeo. Primeira coisa, honre e concorde olhando para sua história. O que veio antes do que eu conheço sobre a minha história que pode ter repercutido nesse desânimo? O que está acontecendo no momento presente? Então, ter esse olhar com amor, tá? Não é pra se chicotear nesse olhar, mas ter um olhar sem julgamento também, tá? Não é pra se julgar, se culpar, ficar bravo consigo mesmo pela história que você já viveu. Tudo que você viveu até hoje foi importante pra você chegar até aqui. Honre isso. Simplesmente assim. Não precisa fazer muito mais do que isso nesse primeiro momento, nessa primeira lição de vida aí. É você olhar pra sua história, é você olhar pro que tá se apresentando, de verdade. E também entender que tudo que você tem hoje é um resultado do que você veio construindo
ao longo do tempo em que você tá vivendo aqui nesse planeta. E talvez até de outras vidas, né? Porque como eu tenho mentalidade, eu fui terapeuta de regressão, então eu também acredito sim, e eu honro esse conhecimento, porque me ajudou a entender a vida de forma cíclica e que as coisas mudam. Quando a gente não tem essa mentalidade de entender que os ciclos começam e se encerram em alguns momentos, a gente sofre muito. E pra mim foi um acalento, me trouxe calma, me trouxe paz e um entendimento muito grande sobre muitas coisas, olhar pra vida de forma reencarnacionista. O vídeo não é pra falar disso hoje, inclusive se você quiser que eu fale mais sobre isso, eu posso fazer um outro vídeo, deixa aqui nos comentários que eu posso falar mais, tá? Mas a questão é, você olhar pra sua história, você olhar pro seu passado, honrar o que você viveu, concordar com o que aconteceu, porque tá tudo bem como foi. Eu tenho certeza que todo mundo que tá aí do outro lado me assistindo fez o melhor que pôde, dentro da condição que tinha pra chegar até aqui. Você não é diferente de mim e de muitas pessoas que passam por muitas dificuldades. Mas olhar pra trás e se revoltar com o que passou não resolve. E isso pode também ser uma causa de um desânimo, porque aí você continua alimentando sentimentos de frustração por não ter conseguido coisas que já aconteceram há sei lá quantos anos atrás. Se você quer realmente construir uma história de mais ânimo, mais alegria, mais entusiasmo pela vida, você tem que começar, não é se perdoando. Talvez o perdão aqui caberia pra você ter uma conotação diferente, tá? Não é o perdão, aquele perdão que a gente aprende às vezes nas religiões, que é aquela coisa de a gente se sentir pecador, tá? Ninguém é pecador nesse mundo. Todo mundo tá aqui pra fazer o melhor que pode na condição que tem. É nisso que eu acredito, tá? Quando a gente fala de perdão, é aceitação. Pra mim, perdão é igual a aceitar as coisas como são, aceitar as pessoas como são, concordar, entender que todo mundo faz o que pode. Isso pra mim é perdão. Perdão não é, me perdoa de um castigo que eu... Não, eu não tenho mais esse tipo de visão, né? Meu pensamento é outro. Mas, Kátia, o que eu faço então, né? Se eu consigo entender que eu cheguei até aqui, eu tô desanimada, eu tô cansado e eu não consigo performar? Por que eu fico fazendo força para as coisas acontecerem e não acontecem? Por que tudo tem que ser um esforço descomunal, meu Deus? Uma coisa que eu aprendi sobre esse assunto é você realmente olhar para essa sua história, olhar para você hoje e perceber os movimentos que você fez, se realmente eles lhe cabiam para a realidade que você tá buscando no momento. Às vezes a gente quer coisas muito grandes, ou a gente quer ocupar lugares muito grandes para nós. Você não tá ocupando o seu lugar. Aonde você tem que estar, você não está nesse momento. Você tá exercendo tantos papéis e de forma desordenada que isso cansa. E aí a gente tá num papel de ser grande demais diante da vida, mas não consegue se colocar no seu lugar diante da vida. E aí isso também pode resultar nessa questão aí que eu falei. Bem, no caso desse consultante, o que a gente entendeu? Primeiro, ele não estava vivendo por um propósito. Ele não tinha um pra quê, um porquê. Ele simplesmente tomou conta do negócio da família. Ponto. O pai faleceu, ele teve que tomar conta de tudo e ele entrou nesse ciclo, né, de simplesmente pegar o negócio do pai, tomar conta e trabalhar e ser empresário. Caiu na vida para ser empresário, não se preparou para isso. Era um trabalho grande demais para ele, mas por necessidade ele precisou agir assim, ser assim. Porém, isso nunca foi trabalhado, isso nunca tinha sido olhado. Por isso, olhar para nossa história é importante, porque às vezes tem pontos bem simples da nossa história que só de a gente se dar conta já resolve um tantão de coisas. Então, no caso dele, nós fizemos regressão na época e uma das coisas que trabalhamos muito nas consultas, em todo o trabalho de terapia que a gente fez, foi justamente esse olhar, de ele entender o quanto ele absorvia os problemas grandes das pessoas achando que ele podia resolver tudo, porque ele se tornou o pai da família e ele não podia ser o pai da família, ele era o filho, ele tinha que ocupar o lugar de filho. Então, olhar e ter essas percepções é muito importante para que você consiga realmente se encaixar no seu lugar, porque é do seu lugar que você consegue performar, é do seu lugar que você tem ânimo, é do seu lugar que você tem mais alegria com a vida. E aí com isso você ter o seu porquê, o seu pra quê, o seu propósito, viver por algo que alimente a sua alma todos os dias e não fazer as coisas que as pessoas simplesmente querem que você faça. Às vezes tem coisas que a gente faz que não tem sentido nenhum pra nós. Não faz sentido você estar ali fazendo aquilo, mas a vida te obrigou a fazer aquilo. Tudo bem, em alguns momentos, né, de forma momentânea, a gente precisa assumir alguns papéis, mas isso não pode reverberar uma vida inteira, porque uma vida inteira assim vira uma vida inteira de frustrações, de preguiças, de procrastinação, de não conseguir agir e de não conseguir ter atitude. Então, para que a gente libere os hormônios da felicidade, consiga realmente ficar com esse olhar, de olhar para a vida, olhar para frente e ter mais entusiasmo com as coisas, você precisa, primeiro, olhar para sua história, como eu falei, honrar o que se passou, concordar, entender que foi como foi, tá tudo bem, agora eu posso construir um destino diferente, um futuro diferente. Também olhar para o seu lugar, você realmente está
ocupando seu lugar hoje na vida das pessoas, no mundo, nas coisas que você faz no dia a dia, que eu falo bastante disso aqui no canal. Você pode procurar outros vídeos aí que eu falo muito sobre isso. Outra coisa é você... Eu até fiz uma listinha de algumas coisas bem importantes que eu tava tentando olhar de longe aqui, mas não tava conseguindo, né? Também não é pra tanto assim, eu já tô ficando mais velhinha, então os olhinhos já não estão mais conseguindo enxergar tão de longe. Bem, você ter um porquê e um pra quê magnético, algo que faça você acordar todos os dias, é bem interessante. Então esses dois primeiros movimentos tendem a te ajudar a ter mais porquê nas coisas, sabe? Ter mais motivos pra fazer as coisas. E respeitar as suas vontades, entender onde você gosta de focar os seus esforços. Onde você gosta de focar a sua energia, o que você gosta de fazer todos os dias. Você tem se dado o momento de fazer as coisas que você gosta? Outra coisa legal que libera os 4 hormônios, né? Da endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina, é você comemorar pequenas vitórias, sabe? É você se alegrar com as pequenas vitórias que acontecem. Porque a gente tem um péssimo hábito de somente focar nos problemas e não olhar para as coisas positivas. A gente aprendeu a ser assim. Vamos procurar se policiar para mudar isso, porque isso vai trazer muito mais resultados. Se a gente começa a comemorar as pequenas vitórias, elas vão se tornando maiores, 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 e esse sentimento de frustração vai embora. E muitas vezes a preguiça está muito associada à procrastinação, óbvio, mas à falta de entusiasmo, de alegria de viver, tá ali fazendo as mesmas coisas sempre, compensando os desejos de todo mundo, mas nunca faz o que gosta, então tá tudo muito relacionado. Se presenteie, se dando pequenas recompensas e estímulos todos os dias, porque isso anima, e organize a sua rotina para compensar as coisas que você não gosta às vezes de fazer, mas com as que você gosta. Por exemplo, Kátia, eu não gosto de ler livro, mas eu gostaria muito de ler livro. O que você pode fazer? Para você liberar o hormônio do prazer, do bem-estar, né, a serotonina, é legal você compensar coisas que você não gosta muito de fazer, mas quer fazer, quer ter o hábito de fazer, é interessante pra você, com coisas que você gosta. Então fica 30 minutos, por exemplo, lendo o livro e depois 30 minutos na rede social. O Tony Robbins fala muito que a gente é estimulado em tomar decisões, em fazer as coisas, baseado em 2 motivos. Ou pela dor, de não ter que passar por uma situação ou algo que a gente não goste, ou pelo prazer, pelo saciamento daquilo que nos faz feliz. Então, se a gente conseguir unir tudo isso, eu acho que dá um bom resultado aí, tá? No vídeo de hoje eu quis te trazer algumas dicas para você vencer a preguiça, para você mudar esse estado, para você romper com isso. Eu acredito que pelo menos alguma coisa que eu falei aqui deve ter feito sentido para você. Use, pratique, faça o que você acha que é interessante. Sentindo no seu coração de tudo que eu falei, eu imagino que você deve ter filtrado 1 ou 2 coisas que fizeram muito sentido. Então, faça a sua parte agora. É por você, não é por mim, não é porque você tá me vendo. Eu não tô aí do seu lado para saber o que você faz ou deixou de fazer, mas é interessante você dar um olhar para isso. Ter um olhar para isso. É interessante a gente não achar que isso é o acaso. Existem motivos profundos para que a gente haja assim. Olha com carinho para isso, olha com amor para isso, e certamente algumas dessas dicas que eu te dei aqui vão te ajudar. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.